Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de rugosidade, né? Lembrando que a gente já falou sobre rugosidade algumas vezes no canal, né? Então quem quiser mais informações também tem aí na playlist de desenho técnico, né? Esse é o terceiro vídeo que a gente está fazendo agora nesse início de ano, né? E a gente está focando realmente na interpretação, né, da simbologia de rugosidade, né? Então a gente já teve dois exemplos, esse é o terceiro. Então vamos lá para a representação. Só mais um detalhe, os outros vídeos, né, a gente só comentou. Nesse a gente vai anotar também, alguns alunos pediram para anotar, né, para ficar as informações mais fácil, né, de ser registrada, né. Então o símbolo que a gente está vendo é esse aqui, né, então aqui a gente vai estar verificando aqui passo a passo dele, né. Primeiro aqui o radicando, né, esse radicando dessa forma indica, né, a remoção do material especificada, né? Nesse caso a remoção está aqui em cima especificada, né? Que é torneamento, né? Então essa informação referente ao radicando fala justamente que o tipo de material deve ser, o tipo de usinagem deve ser especificado, né? Tipo de usinagem deve ser especificado. Inclusive muitos projetos, né? Muitos desenhos, quando vem com esse tipo de simbologia, ele não apresenta, né, qual o tipo de procedimento que deve ser utilizado, né? Isso acabou se tornando comum, né? Mas o correto realmente seria estar indicando, né? Só que o que acontece, às vezes o processo está tão intrínseco ao tipo de fabricação da peça que é comum não colocar, né? Então é importante ficar atento com isso. Você tem uma situação dessa aí, né? E tá com um tipo de fabricação que pode ter vários processos, então é importante confirmar qual o processo que vai ser executado caso no símbolo de rugosidade não traga essa informação aqui, né, que é o tipo de processo, né. Aqui a rugosidade média, né, no máximo 1,6 microns. A gente também tem aqui em cima esse elemento circular, né, que ele representa que todas as superfícies, né, em torno do contorno devem ter o mesmo acabamento superficial, né, então não deve ter alteração. Nesse caso seria no máximo 1,6 microns, né, de rugosidade RA. Então essas aqui são as características, né, do radicando, né, levando em consideração as informações. Agora eu vou colocar outras informações aqui também referente a esse contexto, né? Que informações são essas, né? Essa execução ela traz característica de transferência padrão, né? Transferência padrão. O que é essa transferência padrão? Né? Quando se fala que a característica ela tem transferência padrão, significa que os comprimentos da onda, né, do contorno, né, de análise de superfície, os limites desse contorno, né, de rugosidade, ele deve ser verificado, né, conforme tabela, né? Ou seja, nesse caso, tomando como base a rugosidade média 1,6, né? Então, analisando essa característica, né? Não está trazendo nenhuma outra ação, né? Outra informação também que ele traz é a questão da regra dos 16%. Né? Essa regra dos 16% está referente ao tipo de medição. Né? Nesse caso, a rugosidade média 1,6 significa que no campo amostral, né, apenas 16%, né, pode ultrapassar, né, esse valor, né, acima de 1,6. Né? Quando você está utilizando o próprio rugosímetro, ele já traz uma relação de análise dessa característica. Né? Então não é nada que vai te preocupar ali, exemplo, utilizando o rugosímetro. Né? Se você vai fazer uma análise de estado de superfície por meio de outra maneira, né, você pode estar fazendo essa verificação. Né? Então, no caso, com base no comprimento da onda de amostragem, sabendo que 16% daquele comprimento da onda, ele pode ultrapassar esses 16%. Né? Lembrando que é 16% do total do comprimento da onda, né? E não necessariamente ali numa sequência. Né? Então, aí também outra informação importante, né, aí para esse ciclo, né? Então é basicamente isso, né? Aqui trazendo essas informações: processo de fabricação, torneamento, rugosidade média 1,6, né? Rugosidade média RA, e toda a superfície do contorno ela deve ter essa característica aí de tolerância, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de desenho técnico, né? Falando aí sobre leitura e interpretação de simbologia de rugosidade, né? Nesse caso aí vamos para o nosso quarto exemplo, né? Que é justamente esse aqui, né? Ele traz algumas características, inclusive do último vídeo que a gente tinha falado, né? Radicando, né? Trazendo essa questão do tipo de usinagem específica, né? Nesse caso aqui trazendo que a usinagem é o processo de retificação, né? Aqui ele traz característica do acréscimo de material, né? Ou seja, 0,25 milímetros, né? Que vem na superfície aí para o processo, né? Então nesse caso aí o ciclo de usinagem, né? Ele deve estar vindo aí com essa dimensão a mais da superfície final, né? E é importante aí para a característica de transferência. Ele traz esse elemento aqui circular que informa que todo o contorno da superfície ele deve ter essa mesma característica de rugosidade. E aqui traz a característica de rugosidade, né? Rugosidade média 1,6 e 0,8. O que significa? Aqui a gente tem o valor da rugosidade mínima e aqui a gente tem o valor da rugosidade máxima, né? Ou seja, o estado de superfície ele não deve, né, ultrapassar, né, 1,6 e não deve ser menor do que 0,8, né? Então a superfície ela tem que ficar dentro dessa faixa, né, que é uma das situações mais complexas, vamos assim falar, referente à rugosidade. Por quê? Normalmente quando você está trabalhando, né, numa superfície, o grande objetivo é deixar ela, né, com o melhor acabamento possível, ou seja, com menos rugosidade possível. E nesse caso aqui, o parâmetro ele tem um limite mínimo. Então, tendo esse limite mínimo, né, faz com que se tenha cuidado ali no tipo de processo, né? Normalmente, esse tipo de execução é muito ligado a características de molde, né, que o material ainda vai passar por uma espécie de polimento, uma espécie de tratamento, né? Então é importante aí essa análise de característica, né, tendo como base uma variação de rugosidade permitida, né? Então nesse caso aí a rugosidade ela não pode estar ou maior do que 1,6 ou menor do que 0,8, né? A rugosidade média. Então aí uma informação importante. Outra característica está aqui, né, o comprimento da avaliação, né, o comprimento da avaliação normal, né, nesse caso aí esse comprimento ele toma como base a onda verificada, né, numa divisão aí de 5 vezes, né, ou seja, dentro dessas 5 vezes aí, né, ela não poderia ultrapassar os 16% acima da rugosidade indicada, né, ou seja, ele não toma como base a rugosidade máxima, né. Então você pode ter até 16% do estado de superfície ultrapassando o valor indicado, né? Então essa daí seria também uma relação. Transferência padrão, né? Ou seja, tomando como base ali a indicação da rugosidade média verificada, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!